Oi, gente! O vídeo de hoje, como eu prometi, é sobre a lista de livros que eu li no ano de 2025. Eu li 11 livros, quase deu um por mês, mas pra mim já foi ótimo, porque eu venho de um período que eu tava tentando voltar a ler mais, assim, então acho que foi uma frequência boa. E hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês de todos esses livros. Primeiro, eu vou falar a lista inteira dos 11 livros que eu li. Vamos lá. Eu li Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Eu li esse aqui, Cleópatra e Frankenstein, que eu achei, na verdade, esse livro lindo, pela capa. Esse aqui. Eu li esse aqui, da Virginia Woolf, que é Um Quarto Só Seu. Li Caderno Proibido, da Alba de Céspedes. Li Tudo é Rio, da Carla Madeira. Li Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Li A Sociedade do Cansaço. Agora o nome dele, gente, vocês vão me desculpar, não vou conseguir falar. Li Água Viva, da Clarice Lispector. Li A Dança, do Klaus Viana. Li O Existencialismo é o Humanismo, do Sartre. E o último foi esse aqui, que na verdade eu acabei agora no comecinho desse ano, que é A Mulher de 30 Anos, do Balzac. Olha, no geral, eu posso falar pra vocês que todos os livros que eu li ao longo desse ano foram muito bons. Eu não tenho nenhum pra falar assim, não, nem ler esse, que esse não vale a pena. Até porque é muito difícil eu pensar isso de um livro também. Mas alguns livros a gente sabe que talvez eles não engajam e tudo mais. O primeiro que eu li no ano passado foi o Torto Arado. E, gente, ele realmente tá, assim, nos top 5 já livros favoritos meu, porque é realmente muito bom. Eu adoro esse tipo de história. Ela tem uma história que parece que ela pega lá dentro, sabe? Ela te arranha, ela te abraça, mas é lá dentro, não é uma coisa assim só no papel. E talvez porque ele traga muito das raízes do nosso povo. E eu sempre falo, eu li esse livro e pensei muito na minha avó, que a minha avó contava histórias assim. Isso aqui me lembrou muito, então eu tive horas de rir, de chorar. Muito, muito, muito bom mesmo. Eu fiz uma resenha desse livro também, se eu não me engano, deixei no blog. Vale muito a pena, vale muito a pena. Eu respirei aliviada também de ler esse livro atual, vamos dizer assim, né? Uma literatura atual, porque parecia que nunca a gente ia ter alguma outra coisa assim, né? E os livros hoje, eu li também o Tudo é Rio, da Carla Madeira, enfim, são muito bons. E esse aqui vale muito a pena. O segundo que eu li foi esse aqui, da Cleópatra. E primeiro, eu falei, eu achei esse livro lindo. E olha que nem a edição mais chique dele, assim, eu acho, deve ter outras. Mas eu achei esse livro lindo e eu via sempre, assim, no Pinterest, umas coisas assim. E a história também eu li mais ou menos, eu falei, acho que eu quero esse livro. E é muito boa a história, sim, teve gente que não gostou, mas eu gostei muito, é muito atual, é um romance, acho que muito, muito atual. Não tem... ele trata de coisas, assim, da nossa sociedade atual. A menina é um pouco dependente emocionalmente, o cara que é assim, no fundo, pra mim é um babaca.
E a gente vê como realmente, assim, o homem, sei lá, vamos entrar em assuntos aqui complicados, mas por mais que ele goste dela e tal, sempre pode acontecer dele começar a gostar de outra pessoa, sabe? Então, eu acho que ele traduz muito do que acontece hoje em dia. E por isso eu acho triste. Apesar de ser um romance, apesar de dar meio que tudo certo no final, assim, eu acho triste. Eu fiquei muito, assim, conturbada com tudo que acontecia de ler as coisas, porque, teve gente que falou, tem gatilhos aí. Não necessariamente pra mim, porque eu não tenho problemas com isso, pra outras pessoas pode ser um gatilho. Mas é muito triste, é muito áspero, vamos dizer assim. Você lendo parece uma coisa que é difícil de aceitar, mas que realmente é assim que acontece em muitos casos hoje em dia. Então vale a pena, é bem levinho, bem tranquilo de ler. Se passa em Nova York, então eu gosto por causa disso também. Me dá uma vibe assim de comédia romântica, só que não. Vale a pena. Se você tá nessa pegada de uma leitura mais levinha e tal, esse aqui vale a pena. Esse aqui eu acho que, se não foi um dos, foi o melhor livro que eu li no ano passado. Fazia muito tempo que eu queria ler, e é um ensaio, né, da Virginia Woolf. Eu também fiz uma resenha sobre ele, fiz um post sobre ele. Ele esclarece muitas coisas, apesar de ser um ensaio, né, ele esclarece muitas coisas, ele mostra essa dificuldade de nós mulheres dentro, especialmente dessa área da escrita, e eu até abriria para área da arte, a comunicação, enfim, que é muito difícil, né, a mulher ela conseguir seguir dentro desses caminhos, assim, no geral já é difícil, né? Mas o quanto a gente vê mesmo, ela fala bastante de quanto a gente vê escritoras antigas, antes da própria Virgínia, né, de quantas coisas que podem terem sido escritas por mulheres que a gente não sabe, que usavam pseudônimo, enfim. E isso é muito complicado, e aí entra também uma parte muito que pra mim pega muito, que é do dinheiro, né? Que ela fala de que precisa de dinheiro e um quarto só seu. E isso também é uma coisa que me pega muito, de ter um espaço só pra você, sem outra pessoa necessariamente te ouvindo, te vendo, pra você fazer suas coisas. Eu falo isso até da gravação dos meus vídeos, dos meus conteúdos. Então, se você é mulher, se você trabalha com escrita, com comunicação, com arte, enfim, até em outras áreas, esse livro é muito, muito importante, faz muita diferença, porque quando a gente se reconhece, isso dá um alívio também, né? Então, vale muito a pena, olha, eu praticamente tentei guardar tudo do que eu li aqui. Depois desse livro, foi muito interessante porque eu li esse aqui, que foi o Caderno Proibido, que fala de uma mulher em Roma, nos anos 50, e ela já é mãe, né, já tem filhos, já um maior de idade, um menino maior de idade, já trabalha, faz faculdade, a menina tá quase maior de idade, ela trabalha já como secretária em um escritório, acho que meio período, e ela compra um caderno escondido, e aí ela começa a escrever ele como se fosse um diário, ela não sabe direito o que fazer no começo, e é muito interessante porque ela sempre fica desesperada escrevendo, exatamente porque ela não tem um lugar só dela. Ela percebe que na casa dela nada é só pra ela. Ou ela tá na cozinha, ou ela tá no quarto que é dela com o marido, ou ela tá na sala que tem mais gente entrando e saindo. Ela nunca tem um espaço só dela. Então ela vai escrevendo e às vezes
um dia ou outro para na metade, assim, sabe, no meio. Teve gente que eu vi que não gostou por causa de ser um diário, e é realmente um diário. Mas geralmente acho que se você é mulher, é casada, é mãe, talvez você ache mais interessante realmente esse livro, porque ele mostra muito disso. Ela começa a se perguntar sobre o que ela fez da vida, a relação dela com a mãe dela mesmo, agora com ela mais velha e quando ela era mais nova, a relação que ela tem com a filha, enfim, são várias coisas que acontecem num dia a dia comum de uma família, mas pelo lado da mulher, e isso é muito interessante. Depois eu li esse aqui, que foi Tudo é Rio, da Carla Madeira, e esse também, esse livro, assim, é muito bom. É um livro, como eu posso dizer, assim, que ele não esconde nada. Ela, na história, ela mostra o ser humano, assim, na sua totalidade, as coisas boas e as coisas ruins. E teve gente que eu também vi que não gostou por causa disso, achou muito vulgar, achou muito exagerado. E eu acho que é bom exatamente por isso, porque ele é aberto, sabe? Tudo o que acontece, a história que acontece, ela é muito aberta. E é muito bem escrito, é fácil de ler, não é difícil. E ele fala sobre a natureza humana, vamos dizer assim. Lógico que tem uma história por trás, alguns romances, né? Questão de relacionamento, mas é muito bom também, vale muito a pena. É literatura nacional, então, e atual, vamos dizer assim, apesar de já ter um tempo o livro. Quero ler os outros dela agora, quem sabe esse ano. Eu li depois esse aqui, que é Olhos d'Água, e é da Conceição Evaristo. Na verdade são crônicas, várias crônicas, não é uma história completa, né? Mas é incrível. Cada história, assim, uma coisa incrível. Eu gosto muito desse aqui, eu deixei até separado, que é o Cooper de Cida. Eu fiz também uma news sobre ele, um texto, porque foi muito impactante para mim essa leitura dessa crônica em específico, mas tem outras aqui muito lindas, que eu adorei. Vale muito a pena, é fácil de ler, te arranca também risada, choro, de tudo um pouco. É incrível, então vale a pena ter ele ali na sua lista. Depois eu li esse aqui, A Sociedade do Cansaço. Eu sempre falo, eu gosto muito dessa pegada meio de sociologia, filosofia. Eu sei que tem muito livro aí de autoajuda, já li até alguns, mas eu entendo mais sobre mim e sobre o que está acontecendo ao meu redor, lendo mais sobre filosofia, sociologia, história. Então, esse aqui é bem bacana por isso. Fala bastante da sociedade atual, dessa questão do cansaço, né? Daquela coisa de ser produtivo o tempo inteiro, né? De otimizar o nosso tempo para fazer de tudo e tal. Então, isso aqui, ele traz bastante coisa sobre isso. Não vou falar que é super fácil de ler, porque acho que nenhum livro de filosofia é muito fácil de ler, mas ele não é complicado, é aquele livro que você tem que ler com atenção, senão você vai terminar ele e não vai entender nada, mas vale a pena. Depois eu li esse aqui, ó, que gente do céu, vocês sabem, eu sou fã da Clarice, desde mais nova. Acho que foi a autora que eu mais sempre me identifiquei, tanto com a minha própria escrita, quanto com a escrita dela. Acho que é aquela coisa, né? O jeito de pensar é parecido. Então,
muitos dos devaneios que ela tem nos livros, pra mim, acaba sendo fácil, porque parece que ela tá dentro da minha cabeça, vamos dizer assim. E esse livro aqui fazia tempo que eu queria ler. Não é um livro simples. Mesmo sendo fácil para mim seguir o fluxo, ele é muito intenso, ele é muito denso. E não dá para você ler assim... Ah, vou ali sentar, ler e ver o que dá. Não, não é. É um livro que você tem que parar mesmo para ler. E é o que eu falei, ele é muito intenso, não dá muito pra dizer exatamente só lendo. Não é à toa que ele tem a fama que tem, mas traz, assim, uma coisa muito profunda sobre o eu, o nosso eu, né? Que é o que geralmente a Clarice faz nos livros dela. E aqui não tem uma história em si, com personagens, assim, como se eu senti como se fosse realmente ela escrevendo, como se ela estivesse escrevendo o diário dela. Não tem exatamente personagens e um enredo assim por trás. Vale muito a pena também. Esse aqui eu li pela indicação de ser da dança e é muito bom, gente. Ele é escrito, se eu não me engano, por um jornalista junto com o Klaus Viana, que foi bailarino, foi coreógrafo, professor, enfim. E é muito legal, porque ele fala muitas coisas muito importantes. Estou até pensando em fazer um vídeo específico sobre esse aqui, porque tem muitas coisas que eu concordo com o que ele fala aqui. E para quem é da área da dança, para quem gosta dessa parte de arte, é um livro muito importante mesmo. Não é à toa que ele é sempre recomendação de quem tá na área para ler. Além de falar da trajetória, mostra, né, querendo ou não, um pouco da trajetória da dança, né, como a dança foi passando aí pelos anos. Ele traz a visão do Klaus, que é muito interessante. O penúltimo que eu li foi esse, que também é um livro de filosofia. Não é difícil, ele é, na verdade, uma entrevista com o Sartre, ele responde algumas coisas aqui. E é muito interessante se você gosta, né, de filosofia. É um livro bem rapidinho de ler, eu acho que eu li em um dia, não é tão difícil assim. Claro que se você não conhece muito das vertentes filosóficas, pode ficar um pouco difícil. Então, não sugeriria ele como de primeira, sim, você ler. Mas, se você já tem um contato e quer entender mais sobre o existencialismo, por exemplo, é interessante, é fácil, rápido, e ele acho que tira mais dúvidas do que talvez ler um livro específico e mais teórico. Ele traz uma versão um pouco atualizada do próprio Sartre sobre o existencialismo. E o último que eu li foi esse aqui. Eu peguei exatamente porque é Mulher de 30 anos, eu queria... eu gostei do título, confesso. E ele é um livro muito legal, assim, traz muito do sentimento. O Balzac consegue trazer muito da angústia da mulher, né, que casou, que teve filho, que vivia lá na alta sociedade francesa. Só que, assim, ele é bem cansativo de ler. Eu demorei mais para ler esse, porque apesar de ser fácil, ele passa muito tempo descrevendo os palácios, as roupas, as cenas. Então, se você não gosta muito disso, talvez você não consiga engajar nesse livro. Mas as partes que ele traz, que é como se ele entrasse na mente da personagem principal e mostrasse aquilo tudo que ela tá sentindo, retratando tudo aquilo que ela sente por dentro, é muito bom. Faz muito sentido. Então, aí vai depender do gosto de leitura que você tem.
E é isso. Essas foram as minhas leituras de 2025. Eu tenho uma lista que nunca acaba para 2026. Ainda não sei com qual eu vou começar, porque eu ainda não comecei nenhum. Ainda tô na dúvida se eu compro o livro físico ou se eu invisto num Kindle. Alô, Amazon, vamos me ajudar? Se você tem um Kindle e tem alguma opinião para dar, me ajude. Estou nessa dúvida, mas é isso. Espero em breve voltar com mais vídeos sobre livros.